Tem uma pessoa que me escreveu aqui, gente, ela é uma estudante de psicologia, e ela fez uma observação muito interessante, um pedido de aconselhamento. Padre Fábio, muitas pessoas têm passado pela minha vida, pessoas amigas, pessoas colegas, mas o mais interessante, Padre, é que sinto que muitas vezes elas vêm a mim por algum motivo que lhes afligem. Essa foi uma das razões que me levou a fazer psicologia, para poder ajudá-las com meu discernimento. E lhe confesso que eu tenho uma identificação muito grande com essa escolha no meu dia a dia. Mas, Padre, preciso dizer que estou me sentindo muito cansada, precisando ficar comigo mesma, voltar-me um pouco mais para mim, buscar o meu desenvolvimento espiritual, afastada de tantas solicitudes, de tantas pessoas me solicitando ajuda. Muitos me dizem que eu tenho esse direito, mas dentro das minhas limitações e obrigações rotineiras, sentimentalmente não consigo buscar este afastamento. Por que não consigo pedir esse tempo para todos? Ao redor, em todos os ambientes que necessariamente frequento, trabalho, faculdade, as pessoas não falam de Deus e parecem não vivenciar nenhum de seus desígnios. Tenho visto e ouvido tantas coisas que têm entristecido meu coração. O que faço, Padre? Estarei errada de me afastar delas? Tenho consciência de que quando eu me formar e eu atuar nessa profissão, terei que me neutralizar em diversos sentidos. Mas enquanto isso, não consigo mesmo, afastando neste processo de apropriação do conhecimento, alcançar essa distinção. E não tenho tido mais paciência em ver tantos comportamentos, pensamentos e atitudes contrários aos que Deus nos pede e a Igreja nos apresenta. Aqui há uma questão muito interessante, que os psicólogos são muito vítimas disso mesmo. Psicólogos vítimas disso, padres são vítimas disso, médicos são vítimas disso. Até mando um abraço lá para o meu amigo Mauros, um dos maiores neurologistas deste país, lá de João Pessoa, esposo da Ivana, grandes amigos lá de João Pessoa, e a gente conversava sobre isso, minha querida. Quanto que no exercício de uma vida pública, quando as pessoas começam a nos identificar muito como uma pessoa que pode ajudá-las nas suas dificuldades, nos seus problemas, muitas vezes as pessoas neste afã de quererem a ajuda, de quererem chegar perto de nós, elas perdem um pouco daquilo que a gente chama o respeito pela vida pessoal do outro, né? O médico, por exemplo, você já imaginou se todos os pacientes dele se sentem no direito de ligar para ele na hora que bem entendem? Ele não consegue ter uma vida em família, não consegue ter uma vida particular, né? Eu até sempre digo aqui, né? O programa Direção Espiritual vai ao ar para o Brasil e para muitos lugares do mundo. Você imaginou se todas as pessoas que assistem se sentem no direito de descobrir onde eu moro, de ir lá, de tentar conversar comigo pessoalmente? É impossível. Mas essa é uma consequência natural, minha filha. A gente precisa saber lidar com isso. Porque esse desafio, quanto mais pública é a vida de uma pessoa, mais reduzido é o mundo pessoal dela. Isso é uma pobreza para nós, gente. É uma pobreza muito grande. Porque quando a gente é conhecido demais, geralmente a gente é conhecido de menos na intimidade, porque a gente quase que já não tem mais oportunidade para isso. Qual que é o desafio, minha querida, aqui, você que já enfrenta um pouco esse problema, por ser, né, e exercer um pouco essa psicologia mesmo antes de formar? É você conseguir criar o seu espaço e pedir que as pessoas respeitem este espaço. Não é nenhum crime você dizer que o seu espaço pessoal e particular não será invadido pelas pessoas. Mesmo porque para você ser uma boa psicóloga, você precisa ter uma boa vida pessoal. Você precisa ter uma boa articulação de amigos, você precisa ter uma boa experiência familiar. E o grande problema é o momento em que a gente se perde nessa vida pessoal e a gente não consegue estabelecer o limite dela. Você em casa deve experimentar isso também. Existem alguns momentos da sua vida que você percebe que o outro invadiu mais do que deveria. E aí, o que você faz? Você vai reivindicar aquilo que é seu, ou você vai permitir que o outro continue invadindo o que é seu? Uma coisa é certa, minha gente. O outro nos trata como nós deixamos que ele nos trate. Eu, pessoalmente, digo aqui a partir de mim, né? Sou uma pessoa que tem um trabalho público, sou conhecido em muitos lugares deste Brasil, mas eu preciso ter a minha vida pessoal particular. Preciso ter os meus amigos, eu preciso ser amado na intimidade pela minha família, por aqueles que são próximos de mim, eu preciso ser verdadeiro com essas pessoas. Eu não sou uma pessoa que vou me condenar a viver a solidão só porque eu tenho uma vida pública, não.
Não é o caso. E as pessoas que estão ali para serem ajudadas com o trabalho que a gente faz, elas terão que compreender o jeito como é que nós podemos atender e ajudar essas pessoas. O conflito vai embora é quando a gente perde essa pretensão de que nós vamos ter solução para todos os problemas do mundo e que nós vamos ter que atender todas as pessoas que nos procurarem. Não é bem assim. Por mais que a gente se esforce, é humanamente impossível a gente responder para uma pessoa que recebe de 1.000 a 1.500 e-mails por dia. Como é que você vai responder isso, minha gente? É impossível. Não é possível a gente ter o controle de uma vida pública assim, com aquilo que é muito particular da gente. Então a gente vai fazendo à medida que pode. E muitas vezes o grande problema é que a gente acaba se culpando no momento que a gente não consegue. E aí está a grande razão de muitas vezes nós nos infelicitarmos, né? E de criarmos um desconforto particular, pessoal, porque a gente não sabe viver o equilíbrio entre vida pública e vida particular. O profissional da saúde vive muito isso. Ele precisa ser muito carinhoso com seus pacientes, ele precisa ser muito atencioso com as pessoas que o procuram, mas ele precisa também ser atencioso com os filhos dele lá. E cada vez que a gente, muitas vezes, por razões até mesmo sem necessidade, nós retiramos aquela pessoa do seu convívio para nos dar uma atenção que poderia ser num outro momento, nós estamos pecando contra a vida pessoal daquela pessoa. E isso é uma coisa que nós podemos reivindicar, né? Então que você não se conflitue a ponto de você desanimar daquilo que você vai fazer. Ser psicólogo é uma atitude, é uma profissão altamente, profundamente realizadora no mundo de hoje. Mesmo porque as pessoas estão muito necessitadas de bons profissionais nessa área, que possam ajudar, porque Deus nos resgata muito através de uma boa psicologia aplicada, viu? Isso é muito importante, que você tenha essa consciência e que você não desanime só por causa dessa dificuldade que você está enfrentando. E o pior virá pela frente, viu? Não desanime agora não. Se fortaleça, porque quanto mais conhecida você for na sua área profissional, menor será o seu mundo pessoal. Então você precisará cuidar bem deste mundo pessoal para que ele lhe sustente e você seja feliz naquilo que você faz. Tá bom? Eu sempre digo isso aqui. Padre que não tem amigo, é muito difícil ser feliz como padre. É muito difícil a gente conseguir ser um homem realizado se a gente não tem amizades verdadeiras que nos ajudam a viver a nossa opção de vida.